Nós vamos abrir a edição de hoje do SBT Comunidade, claro, com a história do Henry. O Henry tem poucos meses e trava uma verdadeira batalha pela vida. O diagnóstico é de uma doença extremamente rara e ele precisa de um medicamento tão raro quanto a doença, que custa 9 milhões de reais. Sem esse medicamento, as chances dele sobreviver são mínimas. O Kaique Alves foi até a casa desta família, que entrou na justiça pedindo para que o Estado fornecesse o medicamento e teve o pedido negado. Entenda toda essa história a partir de agora. 9 milhões de reais. Esse é o número que separa o bebê Henry de ter uma qualidade de vida. Ele tem apenas 1 ano e 2 meses e foi diagnosticado com atrofia muscular espinhal desde janeiro e ainda não conseguiu receber o medicamento, que custa cerca de 9 milhões de reais e é considerado o mais caro do mundo. Isso porque a justiça negou o pedido feito pela família. Nós entramos na justiça quando o Henry tinha 7 meses de vida, devido ao Zolgensma, né, em busca do Zolgensma que ele precisa para ter uma melhor qualidade de vida, uma melhora nos desenvolvimentos e nos marcos motores dele. E, infelizmente, há uma semana atrás, foi negado devido ao valor, né, ao valor absurdo. E foi uma negativa, assim, bem sem nexo. A atrofia muscular espinhal é uma doença rara que se desenvolve de forma progressiva e pode ser letal. Ela afeta a capacidade da pessoa de comer, caminhar e até respirar. A expectativa de vida de uma criança com AME é bem curta, então a gente precisa reverter isso. Esse medicamento é o único capaz de mudar o DNA, o gene da criança. E como fica o sentimento de uma mãe que luta pela sobrevivência de um filho? Foi bem desesperador, a gente não esperava, né? Porque a gente já tinha feito perícia, já vimos aí muitas crianças conseguirem, mas a gente não perde a esperança de conseguir também. Marielle teve que montar praticamente um hospital dentro do quarto do pequeno Henry. Tudo isso para deixar ele confortável dentro de casa, enquanto a família luta contra o tempo atrás do medicamento. Aparelho para medir a frequência cardíaca, drenos e um cilindro de oxigênio foram instalados para auxiliar o bebê. Ele também recebe atendimento da fisioterapeuta todos os dias. Ele faz todos os dias, 2 vezes por dia. Eu fiz fisioterapia motora e respiratória. Comecei pela motora, né, alongamentos, mobilização passiva, e a respiratória, né, para ajudar na expansão pulmonar, né, higiene brônquica. Enquanto isso, a família aguarda a resposta do recurso solicitado à Justiça, sem deixar de ter esperança. A gente está lutando, a gente não deixa de lutar, aperta o coração, dá um pouquinho de medo, né, na gente, mas a gente não vai desistir e eu sinto que nós vamos conseguir sim. Imagine você como deve ser desesperador para uma mãe receber uma notícia ou uma negativa como esta da Justiça. É claro que a nossa equipe questionou a Justiça Federal, que disse em nota que a criança está recebendo o tratamento com o medicamento Spinraza, que está incorporado ao SUS, tendo evoluído com melhora do padrão respiratório e da oferta de alimentos. Também foi destacado que o tratamento com a medicação requerida, a Zolgensma, não é imprescindível. Segundo a Justiça Federal, a medicação requerida não é imprescindível, pois está disponível no mercado 3 tipos de medicamentos recomendados para o tratamento da atrofia muscular espinhal. A nota é assinada pelo juiz federal Rolando Espagnolo, onde o magistrado destaca ainda que o deferimento do tratamento não padronizado, considerado de altíssimo custo, afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, de uma coletividade e o direito de acesso igualitário à saúde, de forma flagrante e inquestionável. Essa foi a posição da Justiça
quando questionada sobre o porquê da negativa do fornecimento do medicamento por parte do governo ao pequeno Henry. Enche a tela com as imagens do Henry. Meses de vida e travando uma verdadeira batalha pela vida. É uma doença rara e esse medicamento que a família solicita seria o único capaz de dar qualidade de vida a ele. Nós vamos voltar nessa história. Essa história não termina aqui. A família entrou com um recurso na tentativa de reverter esta decisão judicial que negou o fornecimento. O magistrado diz que o Henry está melhorando com os medicamentos já fornecidos pelo Estado. E as imagens, claro que mexem com todos nós. Seja pai, seja mãe, e com nós que também não temos filhos ainda. O medicamento, pessoal, custa 9 milhões de reais. Mas para mim, não sei se para você é assim também, muito mais preciosa é a vida do Henry. Muito mais preciosa é a vida do Henry. Seja quanto for, se existe um tratamento, ele tem que ser disponibilizado. A vida do Henry é muito mais valorosa. 9 milhões não são absolutamente nada perto da vida deste pequenininho, que tem lutado como um gigante e que recebe o carinho, o amor e o apoio da mamãe, das equipes, dos familiares, dos amigos, e que está tendo agora a sua história compartilhada para todo o estado de Mato Grosso, na esperança que essa decisão que negou a ele um medicamento disponível no mercado, mas que é caro, seja revertida. Muito mais preciosa é a vida do Henry. A gente precisa repetir isso, para a gente não cair em armadilhas, valorizando muito mais as cifras, os produtos, do que a vida. Muito mais preciosa é a vida do Henry. A gente vai tentar entender com juristas o que é possível fazer para tentar reverter esta decisão judicial. A decisão está em segredo de justiça, ou melhor, o processo está em segredo de justiça. A nossa equipe está tentando acesso à decisão judicial, mas ela corre em segredo de justiça. Por quê? Por que nós não podemos exibir aqui os detalhes desta decisão? E aí eu não quero nem aqui fazer cálculos, porque eu acho, e vou tirar a dúvida, mas eu acho que o judiciário gastou mais de 9 milhões na reforma do fórum. Não gastou? Essa impessoalidade, essa frieza dos processos, que muitas vezes passa imperceptível que por trás das histórias descritas nas laudas existem vidas. 9 milhões para uma reforma é um valor tranquilo para ser gasto. Eu estou falando aqui por alto, mas eu não tenho certeza, mas amanhã eu trago o valor exato da reforma. 9 milhões para um medicamento ao Henry? Não? O que é mais importante? A vida do Henry? Ah, Trindade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Concordo. Concordo.
correm em campos distintos. O valor gasto lá não poderia ser entregue aqui, concordo. Mas são coisas que me levam a reflexões de que muita coisa precisa mudar. Que muita coisa precisa mudar. Enfim, amanhã a gente volta nessa história.